Começamos a cair em queda livre. A caixa caiu como se o cabo tivesse sido cortado, e eu senti meu estômago revirar e o cheeseburger que eu havia comido no almoço começou a subir pela minha garganta em um protesto repentino. Se estivéssemos no último andar, teríamos morrido com certeza, mas, por acaso, ainda não tínhamos chegado tão longe. Ainda assim, o impacto foi ensurdecedor, e a força de nossa parada repentina fez meus ossos tremerem com uma dor horrível. Ronnie, o superintendente, havia sido derrubado no chão com uma força repentina, e vi que sua testa estava sangrando. Ele também estava sem alguns dentes. Começamos a subir novamente, e meu coração começou a bater ainda mais rápido no peito. Eu queria sair dessa viagem infernal. De repente, ele parou. Ouvi outro toque e a porta do elevador se abriu no saguão, revelando a outra metade de Tony, bem como uma pequena multidão de inquilinos enojados e curiosos. O super se levantou, se remexeu e tentou mergulhar para fora da caixa. Ele não conseguiu. A porta parou de se mover e se fechou mais uma vez, aterrissando com uma força repugnante contra sua barriga inchada. Ouvi várias costelas estalando ruidosamente e ele gritou quando a porta o atingiu em cheio. O sangue jorrava de sua boca e eu corri para os controles e apertei o botão abrir porta. Não aconteceu nada. Com um grande jato de sangue, como se fosse um balão de água do tamanho de uma bola de praia explodindo, seu corpo foi completamente rasgado ao meio pela porta. Apertei o botão novamente e ele se abriu. Esperei pacientemente que ele deslizasse por todo o trilho e chegasse ao outro lado. Então, e somente então, dei um passo à frente com confiança, deixando o elevador cheio de sangue para trás. Pensei que haveria uma tonelada de papelada depois de tudo isso. Que pena, eu tinha gostado do garoto. Mas é preciso lembrar as regras. Talvez eu devesse colocar isso no topo da lista. Regra número 1. Não ande na escada rolante. Você diz que precisa de um exemplo? Uma explicação de por que não usar essas escadas de aço que economizam tempo, feitas de engrenagens e correntes, polias e graxa? Basta olhar para aqueles dentes esperando na parte inferior para que você se esqueça de levantar os pés em seus chinelos. Ou pior, digamos que suas mãos escorreguem para dentro do vão, se você cair de alguma forma. Isso acontece. Principalmente com pessoas mais jovens, mas com alguns adultos também. Pessoas tiveram as duas mãos arrancadas. Pessoas que eu conheço. Mas a coisa mais assustadora sobre as escadas rolantes é que elas podem quebrar. Às vezes, elas ficam fora de serviço e isso é um inconveniente, mas imagine se elas não estivessem sendo desligadas para manutenção adequada. Lembro-me de um incidente em particular que colocou essa regra no topo da lista para mim. Veja bem, os reparadores de elevadores não consertam apenas elevadores. Também consertamos escadas rolantes, como talvez você não saiba. E essas máquinas automáticas de escadas são a ruína de nossa existência. Todos nós temos pavor delas. Todos nós conhecemos alguém que teve uma mão cortada ou um dedo arrancado por esses malditos objetos. Elas são muito perigosas. Os shoppings não querem que você saiba disso. Certa vez, eu estava em um shopping, um lugar sujo e de baixa renda como todos os nossos clientes, subindo a escada rolante. Eu era novato e ainda não tinha aprendido a sempre usar as escadas, se possível. E nunca andar na escada rolante. De repente, sem aviso, ele começou a retroceder. Imagine essa sensação por um segundo. Você está a cerca de 2 andares do chão, com pedestres no shopping e fontes de desejo cheias de moedas abaixo de você, de repente, começa a cair de forma repugnante para trás, para baixo e sem equilíbrio, em direção ao andar de baixo. Isso é o que acontece quando a corrente principal se rompe. O peso de todas essas pessoas puxa a escada de aço de volta para baixo, cada vez mais rápido, até que você esteja em uma queda livre. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava prestes a dar um passo à frente para sair do topo e cair no piso de linóleo, quando ouvi o som abafado da quebra. Olhei para trás e vi uma dúzia de outras pessoas abaixo de mim, com os olhos confusos e depois em pânico. Meu estômago caiu de forma repugnante, como se eu estivesse caindo de costas na primeira queda de uma montanha-russa gigante.
Ouvi as pessoas abaixo de mim gritarem quando a escada rolante começou a recuar cada vez mais rápido, despencando como um enorme trem de aço puxado de uma encosta por um colosso invisível. Meu corpo girou no ar e percebi que estava voando, sem o benefício da baixa gravidade ou dos poderes do super-homem. Isso trouxe consigo a horrível imagem mental do que estava por vir. Uma massa emaranhada de formas humanas estava abaixo de mim enquanto eu despencava em direção a elas. Vi minhas ferramentas flutuando ao meu redor enquanto eu caía e estremeci quando minha chave de fenda perfurou o olho de uma mulher idosa ao aterrissar. Ela gritou e eu gritei e todos nós gritamos por cuidados na UTI depois que caí em cima dela com uma força tremenda que fez com que minha mandíbula se fechasse dolorosamente. Quando abri meus olhos, vi um banho de sangue ao meu redor. Um homem infeliz estava uivando de dor a alguns metros de distância. Ele tinha o braço preso nos dentes na parte inferior da escada rolante e, vários minutos depois, testemunhei o que os médicos chamam de degloving quando um funcionário chegou para retirá-lo. Se a palavra por si só não for suficiente para pintar uma imagem vívida, imagine isso por um momento. Um homem sem pele na mão flexionando e movendo os dedos, observando fascinado ao ver sua carne no chão, deixada para trás como uma máscara de Halloween de alta qualidade para sua mão. A carne amassada e enrugada, mutilada por uma centena de dentes de aço afiados. Sangue por toda a parte. Minha cabeça estava latejando e senti um calor escorrendo pela lateral do meu rosto quando um homem de uniforme azul se aproximou e perguntou se eu estava bem e se podia me levantar. Eu disse que precisava de 1 minuto, mas percebi que era um pouco urgente quando vi o rosto ensanguentado embaixo da minha bota. Eu tinha acabado em cima de várias pessoas, incluindo o octogenário agora morto que eu havia empalado sem querer com minha chave de fenda favorita. O gerente do shopping veio até mim e me olhou com tristeza. Você tem alguma ideia de quanto isso vai custar para ser limpo? Eu lhe disse que não fazia ideia. Ele me agarrou pelo braço e me tirou de perto das outras pessoas. A princípio, confundi suas ações com o fato de ele estar tentando ajudar, mas então seus capangas seguranças me agarraram e começaram a me empurrar em direção ao seu escritório por um longo corredor. Meu coração começou a bater forte no peito. Para onde diabos eles estavam me levando? Preciso de um hospital, acho que quebrei a mandíbula, disse a eles, mas eles me ignoraram. O chão e as paredes sujos ficavam mais sujos e escuros com a negligência, enquanto me empurravam pelos corredores dos fundos até uma sala isolada. Eles me empurraram para lá e trancaram a porta, deixando-me sozinho na sala fria. O espaço estava vazio, exceto por uma única cadeira dobrável de aço e uma lâmpada. Parecia uma sala de interrogatório na Baía de Guantánamo. Eu podia sentir meu pulso batendo rápido e ouvi-lo tamborilando em meus ouvidos enquanto batia o pé em exasperação nervosa.